Fala, turminhas, tudo bem? Professor André, e hoje vamos conversar sobre fermentação e micro-organismos. Isso mesmo, pelo próprio nome já diz, aqueles bichinhos bem pequenos. E o que tem a ver micro-organismos com fermentação? Ou melhor dizendo, uma palavra que talvez vocês conheçam mais, ou já devem ter até usado em algum momento. Se vocês não, mas seu pai ou sua mãe já. Fermento. Eu aposto que quando sua mãe ou seu pai foi fazer um bolo, ele utilizou fermento. Ou foi fazer um pão caseiro, também utilizou fermento. O que é esse composto? O que é o tal do fermento? Fermento, ele pode ser tanto algo químico, pessoal, ou como algo biológico. Fermento, a função dele é dar volume para o alimento. Como assim, professor? Sabe quando você pega aquele pão, você corta aquele pão bem quentinho e dentro tem muitos furinhos, certo? Aqueles furinhos, eles estão ali por quê? Uma vez que a massa está ali, você vai fazer o pão, você vê aqui a massa, vem a massa. O furinho ele é resultado desse processo que a gente chama de fermentação. Basicamente, ocorre a liberação de gás carbônico dentro daquela massa. Então, você começa a colocar bastante, começa a liberar gás dentro daquela massa, o que acontece com ela? Ela estufa, ela enche, infla. Então, fermentação ela é um dos processos utilizados há muito tempo para dar volume a alimentos. Como eu disse, nós temos fermentos químicos e biológicos. Fermentos químicos são mais recentes. Fermentos biológicos acompanham a humanidade desde muito tempo, galerinha. Fermento químico. Basicamente, um dos principais componentes do fermento químico é essa molécula aqui bem grandona. NaHCO3. A gente chama essa molécula aqui, pelo nome oficial de hidrogênio carbonato de sódio. Nossa, palavra feia. É uma palavra grandona. Mas vocês já entraram em contato com essa aqui. Porque o professor fez aquele experimento com vocês. Isso aqui, pessoal, é bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Aquele que a gente utilizou no laboratório para fazer experimento com vinagre. Lembra lá? Então, o bicarbonato de sódio ele é comum em fermentos químicos. Por quê? Porque quando você aquece esse composto, ele solta gás carbônico. E o pão, o bolo, o alimento, ele cresce. Porém, entre os fermentos biológicos, que são, como eu já comentei, os que são mais utilizados pela humanidade há muito tempo, o que você utiliza? Você utiliza basicamente micro-organismos, pessoal. Leveduras, principalmente. A levedura, esse bichinho, no caso, a levedura, ela é um ser vivo muito pequeno. O que ela faz? Ela pega e ela se alimenta do açúcar ali presente no meio e, como produto, ela libera esse gás carbônico, fazendo então com que forme esse ar dentro do alimento. Dentre os fermentos biológicos, nós temos as leveduras, certo? Por aqui, leveduras. E algumas bactérias também, certo? Algumas bactérias também são responsáveis por esse processo. Para provar isso para vocês, o experimento que eu vou propor hoje, que nós vamos começar hoje e nós vamos terminar somente na semana que vem, porque é um processo demorado, vai ser realizar esse fermento biológico. Vamos produzir fermento. E vamos ver com os nossos olhos, ali ao vivo, ao decorrer do tempo, como isso funciona. E esse gás carbônico sendo gerado. Tá comigo? Então, experimento dessa semana. Fazer o famoso, também conhecido, levain, que é basicamente, pessoal, um fermento muito utilizado na culinária para fazer pão de fermentação natural, que eles acabam chamando. Por quê? Você vai utilizar basicamente para esse experimento aqui, quer traçar um traço aqui, para não misturar. Farinha de trigo, 50 gramas de farinha de trigo, 50
ml de água. Basicamente isso. De ingredientes, você também vai precisar de um potinho, um pote limpo, papel toalha, e uma colher. E como que vai funcionar esse processo, pessoal? Bom, num pote limpo, de preferência esses potes de conserva, eles são bem melhores, são bem legais, eles têm um espaço bacana e eles têm uma resistência legal também. Você vai adicionar, pessoal, 50 ml de água. Essa água é muito importante para ela ter passado por um processo de fervura. Você deve ter fervido essa água, certo? E esperar ela ficar em temperatura ambiente. Por quê? Porque a água a 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água ferve, ela vai acabar matando os micro-organismos. Então, a ideia aqui é você ferver a água e deixar voltar à temperatura ambiente, para que o processo de fermentação ocorra, certo? O processo de geração, formação desse fermento, que basicamente ele vai fazer o quê? Cultivar esses seres no nosso pote, ele demora, leva um tempo. Então, 50 ml de água fervida no potinho e você vai usar 50 gramas de farinha de trigo. 50 gramas, pessoal, para quem não tem balança, é mais ou menos 1/3 de xícara de farinha de trigo. Então você mistura isso aqui, você coloca com cuidado, com delicadeza. Esse processo, pessoal, de nós verificarmos a formação de gás carbônico e a formação da levedura, se verificar a reprodução desses seres, leva em torno ali, legal, de 5 a 6 dias. Para o fermento ele ficar pronto, bom para você fazer um produto, seja um pão, que é o principal finalidade dele, ele vai levar em torno de um pouco mais, de 7 a 10 dias, certo? Mas esses passos eu já passo para vocês. Então, ó, pega a farinha, mistura na água e com delicadeza, pessoal, com cuidado, você mistura essa farinha com a água até se tornar algo, ó, bem homogêneo. Mistura com cuidado, com carinho. Olha lá. Misturou com cuidado, com carinho, deixou bem homogêneo, certo? O que você irá fazer? Com um papel toalha, você vai pegar e vai cobrir esse frasco. De preferência, se você tiver um elástico para prender ele, vai ficar bem legal. E você vai deixar esse recipiente fechado de papel toalha, pessoal, em um lugar seco e de preferência escuro. Por quê? Porque a claridade, esses animais, eles gostam de ambientes escuros para se reproduzir. Esses seres necessitam de ambientes escuros para se reproduzir. Então, primeira etapa, essa daqui. A partir de hoje, nos próximos 5 dias, o que você vai fazer? Você vai verificar que isso aqui vai crescer. E amanhã, no terceiro, no quarto, no quinto dia, sucessivamente, você vai remover metade dessa massa e acrescentar mais 50 gramas de farinha de trigo, mais 50 ml de água. E repetindo esse processo toda vez. Lembre-se, você tem que remover metade todo dia e acrescentar mais 50 gramas, mais 50 ml.
Não tem problema jogar no lixo essas 50 gramas, tem que ter esse desapego. Por causa, senão vai, se você quiser aproveitar também, colocar em outro pote essa quantidade e ir trabalhando, também é uma opção. Mas é necessário você fazer esse desapego para quê? Para que você tenha espaço e você diminua a quantidade de fermento ali. Porque vai ser necessário acrescentar cada vez mais material para você criar um fermento forte e verificar ainda mais a formação desse gás e o crescimento desses seres vivos. Certo? Então, primeira etapa, misturar bem homogêneo, tampar e deixar no lugar escuro. Ao decorrer da semana, eu vou tirando fotos e vou mostrar o processo para vocês na próxima aula. Certo? Grande abraço, professor André. Aguardo vocês. Se vocês forem fazer esse processo junto com o professor, deixem registrado, tirem algumas fotos e mandem pra gente. Certo? Grande abraço. Até